Aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre como configurar o Awesome, né? O Awesome WM, que é o gerenciador de janelas que eu uso, né? Eu vou fazer essa configuração na minha máquina FreeBSD, que é meu notebook, e eu vou explicar por que eu vou usar a máquina FreeBSD e não a máquina Linux no momento. Bom, o Awesome eu acho que vocês já conhecem, né? É um gerenciador de janelas do tipo Tiling, né? Tiling Window Manager, né? Ele gerencia janelas de forma em que você pode fazer todo o gerenciamento da janela sem usar o mouse, se assim você não desejar, mas ela tem também como característica bem interessante o fato de você poder usar o mouse também. Eu uso ele desde, sei lá, 2006, né? Eu comecei a usar o Awesome assim que o Ion deixou de ser disponibilizado. Quem foi o Ion? Aliás, esse gerenciador de janelas merece um vídeo. O autor do Ion, que eu não vou lembrar o nome agora, Ion WM, ele escreveu um manifesto sobre como gerenciadores de janela normais são um atraso de vida, causam problemas de saúde, né? Ele escreveu todo o manifesto. Aliás, ele é um matemático, se eu não me engano. Ele escreveu vários manifestos ao longo da carreira acadêmica dele e ele continua escrevendo manifestos, possivelmente até hoje, né? Então, o cara tem uma posição política muito demarcada. Então, ele criou o IOWM como uma prova de conceito desse manifesto, né? Que tem, se você ler, eu li esse manifesto, cara, ele tem a estrutura de um paper. Sabe? Ele tem toda a estrutura de um paper científico. E o Ion seria a prova de conceito. O Ion ele tinha como característica justamente ele ser um tile window manager, mas o gerenciamento dos tiles era manual. Então ele criava umas células. Você podia criar umas células, você ia dividindo a tela em células e colocando as suas janelas dentro dessas células. Era uma coisa bem incrível, porque você conseguia montar desktops muito diferentes, assim, tipo, os screenshots pareciam de outro mundo. As estações de trabalho pareciam coisa de outro mundo. E eu usei o Ion desde então, né? Quem me apresentou o Ion foi justamente uma hacker, de verdade, que eu trombava aí numas festas de vez em quando. Uma vez ela estava programando alguma coisa lá, ela estava usando o Ion, eu perguntei para ela o que era, ela me mostrou e me apaixonei e usei o Ion desde então. Só que o desenvolvedor do Ion, ele tretou com o pessoal do Debian, se eu não me engano. Então o desenvolvedor do Ion, ele ficou muito puto assim, proibiu, mudou a licença e proibiu o Debian de distribuir o Ion, e não só o Debian, mas todas as outras distribuições. E a treta final dele, ele resolveu apagar, ele apagou o código-fonte, apagou os repositórios e o Ion acabou. Acabou não. Alguém recuperou uma versão antiga do código-fonte, rebatizou de Not Ion. Not Ion. Funciona igual, mas não evoluiu, né? Por alguma razão não evoluiu. É exatamente igual que o cara lá fez original. A diferença é que você consegue compilar ele num sistema operacional moderno. Curiosamente, eu não tenho ele aqui no FreeBSD, eu não consegui compilar, eu não consegui achar ele pro Debian. Acho que pro Debian por razões óbvias, mas eu tinha ele no meu Gentoo. Quando o Ion sumiu do mercado, quando ele desapareceu, eu comecei a usar o Awesome. O Awesome, inclusive, o desenvolvedor era um fanático por Stargate. Antigamente o Awesome ficava num subdomínio chamado naquada.org. Então era awesome.naquada.org. Naquada, quem assistiu Stargate sabe o que é, do que se trata. Não vou falar aqui do que se trata. Mas eles têm uma pegada nerd, uma pegada geek muito legal. Eu sempre gostei muito de trocar ideia com eles quando eu tive a oportunidade de trocar ideias com eles através de IRC e fórum, geralmente para pegar dicas de configuração. O Awesome tem uma característica que me faz não largar ele, não trocar ele por i3 e WM, que é o excelente suporte a múltiplos monitores. Ele tem um excelente suporte a múltiplos monitores. Tá ligado? Se você plugar 5 monitores na sua máquina, você consegue gerenciar janelas nos 5 monitores de forma genial, de forma tranquila. Não dá problema. Você arrasta a janela de um para o outro e cada um tem seu próprio, tem suas próprias tags, né, suas próprias áreas de trabalho virtual. Então é um negócio fantástico, é uma coisa que eu curto muito no Awesome. Não que os outros não tenham, né? O i3, o WM, não que eles não tenham. Mas aqui não sei porquê, no Awesome eu acho que foi implementado de um jeito que eu gosto mais. Esse é um dos motivos, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas. Bom, eu estou no FreeBSD e por estar no FreeBSD eu tenho um problema. Ou, na verdade, eu tenho vários problemas. As bibliotecas, como o Awesome ele é feito em Lua, deixa eu abrir a configuração dele aqui, que aí a gente já vai botando a mão na massa. O Awesome ele é feito em Lua, né? Lua é uma linguagem de programação, lembra um pouquinho de JavaScript em algumas coisas, mas é uma linguagem interpretada, geralmente usada em desenvolvimento de jogos, pela facilidade que ela tem de se conectar com bibliotecas C. Então, você consegue pegar uma biblioteca C e criar um script usando essa biblioteca usando o Lua, né? Então, o pessoal que faz jogos, por exemplo, curte muito usar o Lua porque você consegue
pegar lá uma biblioteca super travada, feita em C, C++, SDL, essas coisas todas, e você consegue botar um script Lua manipulando essas bibliotecas e acelerando muito o processo de desenvolvimento do que você está fazendo, né? Então, o Lua geralmente é uma linguagem de script que o pessoal usa para automatizar, para desenvolvimento mais ágil de jogos em geral, tá? Lua é uma linguagem de programação brasileira, né? Acho que, se não me engano, ela foi feita na PUC do Rio de Janeiro. Encontrou seu nicho, né, no desenvolvimento de jogos e no Awesome. O Awesome eu acho que é o único gerenciador de análise que eu conheço que usa o Lua como linguagem não só de configuração, mas também para expansão. E justamente por ser uma linguagem de programação muito poderosa, com o tempo surgiram várias bibliotecas, né? Aqui a gente até tem alguns aqui, posso te mostrar. Tem o Gears, o Alpha, o Ebox, Beautiful, Nauri. Todas essas bibliotecas são as bibliotecas que são meio que componentes, digamos assim. Então, por exemplo, para fazer o menu, você usa o menu bar. Geralmente, para uso de gráficos, né, você usa o Nauri. Para notificações também. Tá? Então, você consegue desenhar uma janela de notificações do jeito que você quiser usando o Nauri. Ah, quero botar foto, a data. Com o Nauri você consegue. E assim vai. O Ebox, por exemplo, é essa barra aqui de cima. E também é a biblioteca que você usa para gerenciar os layouts da área de trabalho. Então, todas essas bibliotecas são escritas em Lua, né? Mas não existem só essas bibliotecas, existem outras muito mais complexas, que são bibliotecas focadas em pegar dados de sensores para você poder usar na sua configuração. Então, por exemplo, status de CPU, uso de memória RAM, esse tipo de coisa. O grande problema é que essas bibliotecas foram todas escritas com Linux em foco. Elas não foram portadas para FreeBSD por falta de usuários FreeBSD ajudando os caras lá. Sim, eu penso em fazer, eu penso muito em traduzir essas chamadas de sistemas do FreeBSD para essas bibliotecas para elas funcionarem no FreeBSD também. Apesar de que a maioria delas não são exatamente muito bem mantidas, sabe? Então, eu vou fazer um negócio, vou botar lá, vou fazer um pull request e ele vai ficar lá durante um bom tempo. E essas bibliotecas externas também, elas têm um outro problema que às vezes o Awesome quebra esse contrato com essas bibliotecas, né? Isso é um problema porque as bibliotecas deixam de funcionar, não necessariamente elas acompanham. Então, ao longo de todos esses anos usando o Awesome, eu vi várias bibliotecas que facilitavam construir essas configurações ficarem obsoletas com o tempo e não tem o que fazer, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu não consigo pegar uma configuração minha de 10 anos atrás e botar ela para funcionar hoje, porque ela depende de bibliotecas que não funcionam mais. Eu tive que migrar essas configurações todas e tirar alguns recursos das minhas configurações também por causa disso, beleza? E, infelizmente, como eu falei, né, essas bibliotecas, o outro tema que vocês viram no vídeo do Guia do Sobrevivente de Sir Hopper lá, kit básico, né? Aquele vídeo, ele tá eu mostro o meu Awesome, que vamos dizer assim, que ele tá se tornando o meu Awesome principal, tá? Porque eu peguei uma série dessas bibliotecas, mais alguns temas, customizei o tema, o visual todo, né? Deixei tudo bonitinho para mim. O que me falta para migrar totalmente para aquela configuração são alguns bugs que eu não consegui resolver. Então, o layout de janela, de vez em quando ele acha que ele acha que a tela que ele está rodando é maior do que realmente é. Então, na hora que eu maximizo algumas janelas, as janelas ficam com conteúdo para fora da tela. Esse é um bug que eu ainda não consegui resolver na minha configuração. Eu acho que é um bug, eu acho que não é um bug da minha configuração, na verdade, acho que é um bug de alguma dessas bibliotecas que eu uso. E dentre outros problemas, tem de vez em quando trava, tem uns congelamentos meio maluco lá. Então, o que eu queria fazer? Eu queria ter os sensores que eu tenho naquele track, naquele tema. Eu queria ter as cores também, mas eu não queria ter os problemas, porque eu não quero tudo que tem naquelas bibliotecas. Eu não vou usar tudo que tem lá. Eu quero usar só meu CPU, RAID e RAM. Para mim é isso. Aí eu até comecei um processo de migrar, tirar essas funções e fazer um fork meu ali. Mas os meus conhecimentos de Lua não são lá essas coisas, e eu realmente não tenho muito tempo para isso, não. Mas é possível. Você consegue expandir o Awesome do jeito que você quiser. Tá? O limite é o seu conhecimento de Lua. O Awesome ele é construído em cima de uma biblioteca chamada XCB, que é uma alternativa ao Xlib. A vantagem do XCB é que ele é assíncrono. Tá? E o que faz todo sentido com o uso de Lua, porque o Lua ela é uma linguagem de programação assíncrona também. Isso permite que você tenha um ambiente muito mais responsivo, né, com muito menos latência nas respostas. O problema disso é que não é Wayland, então você não consegue subir o Awesome no ambiente Wayland puro. Eu ainda, pelo que eu entendi, existem planos para a próxima versão do Awesome ter suporte a Wayland, mas
Eu não sei exatamente as implicações disso para esse monte de biblioteca que a galera usa, enfim, né? Tem todo esse rolo. Esse é o problema de você usar a biblioteca de terceiro. Por mais que as bibliotecas de terceiro são muito mais interessantes do que as bibliotecas padrão que vem no Awesome. Então, a minha ideia aqui é só mostrar para vocês a configuração com um pouquinho mais de detalhes. Essa é a configuração padrão. Essa configuração padrão você consegue encontrar ela. Por padrão, ela fica se você estiver usando o Linux, né? Ela fica no. Deixa eu arrumar isso aqui. 7x. Que beleza. Não, meu teclado estava americano. Ela fica no etc xdg awesome, se eu não me engano. Mas no FreeBSD ela fica no user local etc xdg awesome. E aí ele tem aqui o rc.lua, rc.lua, tá? Então, muito provavelmente, quando você rodar o Awesome pela primeira vez, ele não vai copiar essa configuração para o sua área de trabalho. Ele vai detectar que você não tem nenhuma configuração e ele vai rodar com essa configuração, mas ele não vai copiar para a sua área de trabalho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que copiar esse cara aqui, o rc.lua, para o seu diretório, seu diretório do xdg config. Né? Cada distro trata isso de uma forma, não é um padrão, mas talvez seja esse aqui que eu estou colocando aqui. Tá? Então, alguma coisa assim que você vai ter que fazer. Claro que se o diretório não existir, você tem que criar. Beleza? Feito isso, você vai ter acesso a um arquivo de configuração como esse que você está vendo aqui. Esse arquivo aqui é o padrãozão, tá? Não tem nenhuma configuração minha aqui. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção. Ele carrega essas bibliotecas aqui, você não precisa mexer. Mas se você for deixar o seu Awesome minimalista, muita gente faz isso, tira coisas, não esquece de tirar. Né? Você vê aqui, ó, o iBox, por exemplo, é essa barra aqui de cima. Se você vai usar o polybar no lugar do iBox, você pode tirar ela, não tem tantas consequências assim. A mesma coisa com o menu bar, enfim, você consegue tirar o que você não vai usar. Você vai perder recursos? Vai, mas você pode compensar esses recursos com outras coisas e deixar o Awesome muito mais minimalista, né? Que é uma coisa que o pessoal reclama muito, é que o Awesome tem coisa demais. Então aqui continua a parte de importações. Esse daqui é uma checagem de erro, né? Então caso aconteça algum erro durante o startup do seu Awesome, né? Um erro de configuração, por exemplo, ele vai te abrir uma notificação em vermelho dizendo o que aconteceu com o problema. Tá? Note que ele tem aqui né, o objeto, digamos assim, ele é declarado em algum lugar aqui? Não, ele é um global. Então você tem esse global aqui, que é o Awesome, esse objeto, e ele tem aqui os erros. Né? Então se tiver alguma coisa, se tiver conteúdo, startup error, se tiver algum tipo de conteúdo, ele vai chamar o Nauri.notify. E esse aqui é o caminho para você criar notificações. Você pode criar suas próprias notificações, tá? Usando essa estrutura aqui, usando o Naut Notify. E aí ele vai abrir uma janelinha aqui. Você pode temporizar essa janela, então você pode essa é a notificação. Então essa notificação ela pode ficar na tela durante 5 segundos, ela pode ter uma animação, ela pode não ter animação. Você pode mudar a cor dela, você pode colocar uma figura dentro da notificação e etc. Tá? Então esse aqui é o caminho. A princípio eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque não é minha intenção criar um super. Apesar que eu tenho vontade de criar uma configuração awesome daquelas bem ferradona, cheia de frescura, né? Vontade eu tenho. Capacidade e tempo, não. Como o Awesome usa o Lua e o Lua é uma linguagem interpretada, podem acontecer alguns erros em tempo de execução. Né? Nesse caso, você pode interceptar esse erro aqui e abrir alguma forma de debug e interagir. Né? Você consegue abrir um shell Lua para você interagir com o Awesome também. Tá, eu nunca testei, então eu não vou me arriscar a fazer uma sessão aqui interativa, né? Mas eu sei que é possível você abrir esse terminal do Lua e dar os comandinhos, pegar os objetos lá que são as janelas e manipular esses objetos. Então você alterar programaticamente e de forma interativa o gerenciamento das janelas. Né? Isso é bem legal para você fazer automações, testar, né? Para você fazer debug e testar possíveis automações. Teve um projeto que eu fiz na minha vida que chama Caixa de Cinema. Foi um dos projetos mais legais que eu já trabalhei, onde eu tive que criar uma configuração do Awesome para fazer meu projeto funcionar. Eu precisava que a janela funcionasse, eu precisava gerenciar a janela de forma programática, né? E eu consegui fazer isso com o Awesome. Foi bem interessante. Mas isso na versão antiga do Awesome, né? Essa versão nova mudou bastante coisa, então nem adianta eu colar o meu código aqui. Então, beleza. Então, essa sessão aqui, ela intercepta os erros, né, se acontecerem. E, mais uma vez, ele cria uma notificação te avisando, ó, aconteceu um erro, o erro foi esse aqui.
Esses erros essas notificações de erro, elas não somem com o tempo, tá? Como a gente pode ver, elas não são temporizadas. Elas vão ficar na tela até você apertar o X lá, que é para você não dizer que não viu. Aqui a gente tem a primeira configuração que você pode alterar no seu Awesome, né? Aqui a gente carrega o tema. O Awesome padrão, ele vem, se não me engano, com 3 temas diferentes. O tema padrão não é esse que eu estou usando, né? Esse tema que eu estou usando é o Zenburn. Essa foi a única coisa que eu mudei, eu acho, nesse tema. Mas você pode consultar quais temas tem na sua distribuição no diretório de instalação do Awesome. Que no meu caso, fica no user local share. Aí tem aqui temas, e temos aqui essas opções, tá? Tem a default, que é aquela feiosa que todo mundo conhece. TK, que é uma branca e azul. Tem a Sky, que eu não lembro qual que é. Tem o X Resources, que é todo colorido, azul e amarelo. E tem o Zenburn. Testando esses outros temas, vocês vão entender porque eu uso o Zenburn. Né? E só para título de curiosidade, vamos só abrir um tema para ver o que tem dentro. Então, o tema, geralmente no diretório do tema, ele tem alguns ícones em PNG, alguns presets de layout e tag lists, você pode configurar eles aqui. E você tem o arquivo de tema mesmo, que é onde você mexe nas cores, tá? Infelizmente, esse editor ele não mostra as cores em tempo real. E esse tema também não é tão grande, ó, né? 130 linhas só. Tem poucas cores para você mexer, tá vendo? E aqui, essas PNG são esses botões. São todos em PNG, então você consegue alterar eles enfim, esse cara, como eu falei, o Awesome ele é muito customizável. Você consegue fazer ele ficar parecido com qualquer coisa. Tá? Esse é o Zenburn. Aí aqui a primeira alteração, né? Aqui ele te oferece uma variável, vou colocar o seu terminal. Eu vou colocar Terminator, que é o terminal que eu gosto de usar quando possível. Você também pode configurar, até uma dica, você pode configurar também para ele pegar de uma variável de ambiente do seu shell. Se só você usar aqui o wasgetEnv, no caso do editor, né, se você não configurar que é para usar o editor que você quer, ele vai usar o nano, beleza? Isso vale para terminal também. Você pode configurar lá o meu terminal favorito. Você pode criar a variável de ambiente que você quiser. Você não é obrigado a usar o term, né? Você usa uma variável de ambiente lá, myTerm, por exemplo, e você usa aqui. Chama ela com wasgetEnv. Ou aí, se ele não achar, ele chama o xterm, por exemplo. E aqui ele já usa já essa variável, tá vendo? Importante definir essa variável porque você vai usar terminal em quase todos os atalhos. Aqui, ó, ele vai chamar ó, terminal e o editor. Apesar que esse E aqui, eu acho que ele não funciona no Awesome. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não funciona não. Não é assim. Mas beleza. Então você configura seu terminal. Essa aqui é uma parte importante, tá? Aqui você vai definir qual que é a tecla modificadora do seu sistema. Isso é muito importante, principalmente se você usa o Mac. Por quê? Porque o Mac ele tem não só a tecla modificadora Option, como ele tem a tecla modificadora Command. E esse número, esse mod aqui, ele muda. Como é que você sabe o que você tem que usar? Tem um comandinho chamado Chevy, é o Xevents. Olha o que esse cara faz. Todo input que você fizer dentro dessa janela, ele registra, tá vendo? Ele tá pegando o mouse, ele tá pegando a posição do mouse, tá vendo? Se eu clicar, ele pega que eu cliquei, olha lá, o botão 1, botão 2, botão 3. Se eu rodo o mouse também, ó, botão 5, botão 4, né, que é a rodinha do mouse. Qualquer tecla que você aperta, ó, tá vendo? Ele pega a tecla e o código. Então, apertei a letra A. A letra A tem o código 61, que é o código hex, é o código ASCII. Tá, e aí você consegue pegar qualquer tecla do seu teclado, praticamente, incluindo as teclas multimídia. Vou apertar uma tecla multimídia aqui. Tá vendo? Eu peguei uma XF86 Audio Lower, tá vendo? Agora, ó, vou aumentar. Audio Rise Volume. E ele pega todas, tá? Ele pega os Fs da vida. Se você tiver tecla para mudar o brilho da tela, é bem possível que ele pegue também. Às vezes ele não pega porque o controle do brilho pode ser feito pela BIOS, né? E aí ele pula. Mas qualquer tecla que você tiver, de qualquer dispositivo conectado na sua máquina, ele vai pegar. E aí você pode apertar a tecla Windows. Estou apertando a tecla Windows aqui e ele está pegando Super L. Eu acho que eu falei uma coisa que é bem sensata, mas ao mesmo tempo ela não é tão verdadeira. Porque eu não estou conseguindo pegar. Aqui ele pegou como Super L, tá vendo? Mas eu não tenho certeza se eu colocar o Super L aqui no mod key, eu não consigo garantir que ele vai pegar. E se eu fizer essa modificação e não der certo, eu vou ter sérios problemas. Mas é isso. Você pode colocar como mod key qualquer tecla. Você pode usar o Caps Lock. Né? O Chevy ele pega o Caps Lock também. Você pode usar o Caps Lock como modificador, enfim. Tá?
O Chevy é uma mão na roda para isso. Eu lembro que uma vez, mas era um Mac mais antigo, que eu tive que mudar essa tecla modificadora porque o Mac não consegue gerar esse mod 4. Eu tive que usar o Chevy e pegar lá o código que ele pega, o que ele pegou, para poder usar aqui. Aqui vem uma coisa interessante do Awesome, que é os layouts, tá? Como você pode ver aqui no cantinho superior direito, ele tem alguns layouts, né? O layout padrão que ele vem é o float, é super espaço. Não, por padrão ele vem com esse aqui que é o float, tá? O float, como o próprio nome diz, gera linhas flutuando. E aí quando você aperta Windows espaço, ele vai mudando. Então ele vai para tile, tile left, tile bottom, pair, spiral, max, blá 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 blá. Ele tem vários aqui. Você pode criar os seus próprios padrões também, se você quiser, e botar lá no tema. Mas esses aqui são os padrões do Awesome, tá? E eles funcionam bem para a maioria dos casos, mas eu sinceramente não vejo necessidade em ter tantos assim, né? O que eu gosto de ter é o float, o tile e o max. E só. Só esses três para mim já está de bom tamanho. Então eu posso até comentar aqui se eu quiser, porque aí eu chego mais rápido nas configurações que eu quero. O Sparo eu não costumo usar. O Max é legal. Então aqui tem um exemplo, tá? Então ele vai limitar os ciclos aqui, ele vai limitar a quantidade de coisas que eu vou passar. Beleza. Aqui vem o primeiro menu, né? Então, olha, My Awesome menu. Então a gente cria um menu aqui. Para aquele menu é muito simples. Basicamente você dá um título, né? É esse menu aqui, você está vendo. Você dá um título primeiro para a entrada, e aí você pode chamar um comando, uma função, você pode fazer o que você quiser. No caso aqui ele está chamando uma função onde ele vai mostrar aquela tela de atalhos, né, para pessoas esclerosadas que não têm memória como eu. Se eu apertar aqui, ó, pá, ele vai mostrar todos os atalhos configurados, todos os shortcuts. E isso aqui é dinâmico, tá, gente? Se você alterar a sua configuração, ele vai atualizar essa lista aqui. Tá? Então ele está sempre atualizado de acordo com a sua configuração. Ou você pode chamar um comando, né? No caso aqui é uma variável terminal, ele vai chamar o terminal, que ele vai chamar o manual, né? Edit config e tal, aquela coisa toda. Restart quit. Ele tem, como eu falei, né, bem pouca coisa. Se você não usa uma distribuição grandona, como Debian Fedora, é isso aqui que ele te oferece. Mas você pode criar entradas, né? Você pode criar entradas para você, se assim você o desejar. Né? Então aqui no caso tem até uma entradinha aqui para terminal, né? Terminator. Mas é muito fácil você criar um outro. Ah, você pode usar ícones também, esqueci de falar. Você pode meter um ícone aqui na sua entradinha. Mas é tranquilo, você vem aqui, ó. Ah, tô no Vim. Você pode vir aqui e criar uma outra entrada para você. Peraí, eu tô no Vim ou não tô no Vim, gente? Não, não tô no Vim. Mas o que que tá doido? Enfim, eu posso vir aqui e colocar, sei lá, Tuner. Aí eu coloco aqui Firefox. Opa. Se bem que não é assim que funciona, né, gente? Eu tô colocando aqui, mas não é assim que funciona. Ah, até que é. Eu não sei se é assim que chama o Firefox. Eu acredito que sim. É Firefox mesmo. Então ele vai criar uma entradinha Tuner, né? Tô viajando. Então ele vai criar uma entradinha logo aqui embaixo do Open Terminal. Ah, como é que testa isso? Você vem aqui no Restart, ó. Viu? Aí ele vai. Ou não, né? Às vezes o não também funciona. Ih, rapaz. Ó. Então, aí ó, vai estar aqui, ó. Entradinha, tunar, ele vai abrir o nosso gerenciador. E é isso, basicamente. A entrada de menu é basicamente isso aí. Né? Bom, o que mais temos aqui? Então ele vai pegar esse My Awesome Menu e o My Main Menu e ele vai criar o My Launcher, que eu imagino que seja esse cara aqui. Esse aqui é o My Launcher. Tem um menu bar configuration, My Keyboard Layout é esse cara aqui, ó. Ele mostra qual layout o teclado está usando. Aí aqui ele tenta pegar a bateria, que no nosso caso aqui ele não pegou. Eu imagino que seja por causa do FreeBSD. E aqui temos as tags. Quem são as tags? As tags são. É isso aqui, ó. Isso aqui não é uma área de trabalho, é uma tag. Então você consegue agrupar as janelas por tags. E essas tags você pode renomear elas, você pode criar mais, deletar, e você pode abrir os aplicativos já conectados a determinadas tags, não importa a ordem delas, tá? Por isso que é diferente de espaço de trabalho. Elas não têm uma estrutura rígida, física, geométrica. Não necessariamente um está do lado do outro. Você pode criar o nome que você quiser e trocar esses nomes, alterar a ordem, e os aplicativos vão continuar se comportando da mesma forma, baseado na tag e não em números. Então é um exemplo ruim aqui, porque o padrão já vem numerado. Né? List buttons,
É engraçado, cadê o 2 aqui? Aqui um UI-box para cada uma das janelas, para cada uma das telas. Ah, sim. Não, ele vai criar para cada um dos monitores que estiverem conectados. E aí aqui tem a task list. A task list é aqui em cima, né? Se você abrir mais de um aplicativo, criar uma task list para você aqui em cima. Isso é mais uma coisa que facilita a vida de quem não é versado. Então, é isso. Está minimizado, está com foco, né? E aí ele coloca ativo e tal, essa coisa toda. Você pode configurar esse comportamento. Aqui você configura o tamanho, né, da sua task list. Se achar que é muito grande, 250, você pode deixar menor. Aqui você tem o wallpaper, né? O wallpaper ele usa o beautiful, né? E ele usa o que está no tema, basicamente. Um jeito mais fácil é você alterar usando o Nitrogen, por exemplo. Senão você tem que alterar isso lá no tema. Tem umas coisas de geometria. Ó, isso aqui são as tags que eu falei. Você pode colocar o nome que você quiser. Deixa eu ver se tem aqui para você ver tags, para você mandar janelas para tags. Então, se você usa aqui as tags elas estão estáticas, né? Aqui as tags estão estáticas, mas se você você monta elas de forma dinâmica, você consegue alterar e renomear as tags, né? Eu vou dar um exemplo, vou mostrar um exemplo aqui. Aqui eu acho que é a minha configuração que não funciona no FreeBSD. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui? Eu declarei as tags de um jeito que eu consigo renomear. Aqui, ó, você consegue renomear as tags. Mas isso faz parte daquelas configurações que eu falei do externas, né? Aquelas bibliotecas ótimas que são de fora do Awesome. Mas por padrão o Awesome não deixa fazer isso não. Aqui tem o prompt, né? E é esse cara aqui, né, que roda as coisas. Tchan, 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 tchan. Aqui ele cria a lista de tags, né, propriamente dita. Ele cria o iBox, que é essa barra superior. Você pode colocar ela embaixo também, ou na lateral. Essa configuração do iBar é bem flexível. E aqui ele configura a iBox, tá vendo? Aqui você coloca ó, tudo que vai ter. O layout, alinhamento horizontal, My Launcher, que é esse cara aqui. O My Tag List, que é essa listinha. My Prompt Box, que é esse cara. Então, se quiser que ele apareça em outro lugar, é aqui. Aí, no caso, eu tirei, né? Eu tiro isso daqui para ele não aparecer esse prompt. Mas eu criei um atalho que quando eu aperto um atalho, ele abre por cima. Aí tem o My Task List, que é esse cara aqui do meio. E tem o Keyboard Layout, que está aqui. E o Systray, né? Que tem essas ícones aqui maravilhosas. Ah, o widget da bateria está aqui, ó. Deixa eu habilitar ele. Aí tem o relógio e o Layout Box. Deixa eu conferir se a configuração tá ok. Troquei a configuração. Então vamos reiniciar. Eu acho que ele não pegou. Ele está tentando pegar o widget. Tem que alterar o tema. Ele está tentando pegar o ícone de um lugar que não está. Essa é a desvantagem de usar FreeBSD. Você tem que alterar essas coisas todas que estão codadas de forma hard-coded, né? Bom, continuando. Aí ele tem aqui alguns atalhos de mouse, né? Que você pode usar. Então, tipo, botão 3 do mouse, ele abre o menu, né? Se você rola o mouse na área de trabalho, ele cicla, né? Ele vai mudando aqui. Então você pode desligar isso se isso te incomodar. Isso me incomoda um tanto, eu não gosto desse comportamento. Então eu vou dar uma comentada aqui. Deixa eu ver se está tudo ok ou não está tudo ok. Por causa disso aqui, ó. Beleza. E aí você tem as configurações globais, né? Então, Windows Key mais S mostra lá o pop-up de atalhos. Mod Key Left, ele vai para tag anterior, tag seguinte. Por aí vai, você consegue alterar tudo isso aqui. O J é para você ciclar entre as janelas, né? Bom, eu não vou um por um não, tá? Eu vou só se eu achar alguma coisa muito interessante aqui, mas você consegue manipular todo o funcionamento das janelas usando o teclado. Os atalhos para abrir terminal e tal. Geralmente eu coloco uma coisa ou outra aqui. Aqui você configura o prompt, é o prompt Lua. Prompt Lua é Windows X. Esse aqui é o prompt Lua. Tá, não fui muito feliz aqui na minha execução. Menu bar, você pode. Ah, esse aqui é o menu bar? Nossa, eu nunca tinha visto isso. Olha, temos um menu bar, gente. É do Gnome. Nossa, eu nunca me liguei nisso. Por isso que é bom fazer vídeo, né? Tem o full screen, né? Esse full screen eu acho lindo, hein, mano? Olha. Parece computador de hacker. Enfim, tem as configurações de tags e tal. O que acontece quando você clica com o mouse, né? Se você clica sem nenhuma tecla modificadora, se você clica usando uma tecla Windows, né? Botão 1, se você usa o botão 3. O que quer dizer? Se você usa a tecla Windows e o botão 3, que é o botão direito, ele altera o tamanho. Se você usa a tecla 1, ele move, que é o que está escrito aqui, tá vendo?
Então você consegue alterar esse comportamento. Esse tipo de comportamento eu sinto muita falta nos outros gerenciadores de janela, né? Eu não consigo programar isso de um jeito fácil para funcionar desse jeito. Aí aqui ele vem com uma lista de aplicativos e algumas regras para os aplicativos. Então, por exemplo, a janela desses programas sempre vai ser flutuante. E aí você pode alterar. Você consegue pegar essa classe do aplicativo. Tem um comandinho X, como é que era, gente? Não é o Xprop. O Xprop, você clica na janela e ele vai te dizer até o ícone da janela. Qual que é o ícone que essa janela usa do programa, né? Ele te dá todas as informações. Aí a partir pelo class string, que é esse aqui, você consegue capturar a janela e colocar ela dentro de uma dessas regras, né? Uma regra que é bem legal, mas ela é meio irritante às vezes, é você colocar um programa para ele abrir só em determinadas tags. Então você pode configurar cada uma das tags, como por exemplo trabalho, web, develop, DevOps e tal. E aí os programas relacionados, elas abrem direto nessas tags. Isso é bem legal, porque você liga o seu computador, já abre tudo, já está todo mundo no seu lugar, com o layout que você definiu e segue a vida. O que mais temos aqui? Não, e é isso, né? Aí tem esses botõezinhos aqui, né? Que é a configuração desses botões. Cada um desses botões faz. Né? Float button, maximize, stick on top, close. Você consegue alterar o comportamento delas aqui também. Tem uma configuração que eu gosto muito de fazer, e essa eu não vivo sem, que é a do Auto Start, né? Por padrão, o Awesome não começa nada com Auto Start, mas aqui temos uma linha que resolve esse problema. É o alpha spawn with shell, ele vai abrir o meu script de Auto Start que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, né? O que, é que ele faz. Ele sobe algumas coisinhas que eu uso, configura teclado, essas coisas por padrão. Né? Isso aqui significa também que se você quiser abrir um programa, você pode colocar o programa aqui entre aspas, tá? E ele vai abrir. Ah, eu quero que abra o Firefox. Beleza, você apaga isso aqui e bota o Firefox. Para não encher o meu arquivo de essas coisas, eu fiz um script Auto Start do lado de fora. Eu estou achando que eu estou no Vim. Beleza, vamos conferir se meu Awesome está tudo certo. E aqui eu vou no Auto Start. Só mostrando que eu coloco no meu Auto Start, alguma configuração de Xrange quando cabível, né, no meu caso, né, Nitrogen Restore, Network Manager, XFCE Power Manager. São as coisas que geralmente eu uso. Essas coisas não necessariamente funcionam para o FreeBSD, né? XFCE 4 Power Manager, eu não sei se vai funcionar, como vai funcionar no FreeBSD. O Network Manager, por exemplo, não tem, né? Que eu saiba, não tem para o FreeBSD, não funciona da mesma forma aqui no Linux. E por aí vai. Então, essa aqui é mais ou menos a configuração padrãozão do Awesome. Muito complicado, muito difícil. Quando comparado com outros gerenciadores de janela, o que vocês pensam? Eu sei que tem alguns, a maior parte dos gerenciadores de janela dessa mesma linha, elas usam linguagens de programação meio obscuras. Né? Então você tem o Xmonad, que usa Haskell para fazer a configuração. Inclusive, ele gera um binário, né? Você tem que recompilar o gerenciador de janelas. Você tem acho que o DWM também você tem que recompilar. É um arquivo C que você altera, bem pequeno. Bom para quem quer dominar certos poderes, mas ele é bem conveniente. Você tem que, o que eu vejo a maioria do pessoal usando é usando o DWM como patches de pessoas que eles pegam nos fóruns para ter um recurso ali, um comportamento diferente. O cara pega e bota, enfim, não sei se é tão vantagem assim, depende, né? Às vezes é. O i3 também, o i3 é bem legal. Eu não me dou muito bem com ele, mas ele é bem legal. Ele não tem tantas opções assim. O i3 Gaps eu acho mais interessante. Tem mais coisas. O Qtile. Eu sou um cara que sou um entusiasta Python, eu gosto muito de Python, mas eu não consigo usar o Qtile. Não sei porquê. Ele sempre dá algum problema em qualquer distribuição que eu tento. Ele sempre dá algum problema na hora que ele vai subir e eu não consigo fazer nada. Não consigo abrir um terminal. Ele dá pau na hora que eu subo. Eu acredito que eu deva ter. Eu acredito que ele deve estar se estranhando com o meu environment de desenvolvimento Python, por algum motivo. Porque isso acontece em todas as distros, né? Não é só no Gentoo, não é só no Debian. Isso acontece em todas as distros. Então eu imagino que seja um problema na minha home, né? Acho que a minha home ela tem algumas environments do Python lá. Eu acho que ele deve tentar pegar umas bibliotecas do Python, das coisas que eu uso para desenvolver e não funciona. Mas eu preciso resolver isso porque, por tudo que eu li, o Qtile ele faz tudo exatamente do jeito que eu gosto com uma linguagem de programação que eu entendo.
Então seria para mim uma ótima opção, se não fosse esses pequenos detalhes, mas eu não sei ainda. Então, preciso fazer ele funcionar primeiro. E tem outras menções honrosas também, tinha um cara que chamava DWI, talvez seja confundido com DWI, não sei. Porque tinha o III, que aí virou I3. Eu acho que tinha o DWII, ou DWII, não lembro agora, que é tudo a mesma pegada. Você tem o BSPWM, não sei o que lá, que ele usa, enfim. Você tem, hoje em dia, você tem mais Tiling Window Managers que você tem outros tipos de Window Managers desde sempre. Aparentemente, todo estudante de programação C, ele usa como projeto escolar fazer um Window Manager, né? Eu já pensei em fazer o meu, mas, mas mano, quando eu paro pra pensar no trampo que enfim, complicado. E tem uns caras bem minimalistas, tem o Rat Poison, que é bem minimalista, que não tem nem border no geral. Tem o Evil WM, que é a mesma pegada, ele funciona só com atalho de teclado. Mas essas são stacks, elas não são tilings, né? É um outro nível de civilização. Eu recomendo o Awesome, tá? Você usa um Window Manager? Qual Window Manager que você usa? É tiling? É stacked? Conta um pouco pra gente aí nos comentários. É aquilo, né? Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou do vídeo? Dá um dislike. Se você puder fazer uma contribuição financeira ao canal, segue aí meu Pix. Esse e-mail também serve para mandar mensagem, também serve para PayPal. Tá? Se quiser mandar um dinheiro no PayPal, nós aceita também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!